Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Hoje trataremos de um tema muito importante. Agora, abra sua mente e coração e vamos para mais uma maravilhosa aula. Sejam muito bem-vindos a mais uma análise profunda. Hoje, a gente vai mergulhar direto num assunto que, mexe com as próprias estruturas de muitas comunidades de fé hoje em dia. É a tal da falácia do pragmatismo. A ideia aqui é cruzar o texto sagrado com esses desafios super atuais que a gente vê o tempo todo ao nosso redor. Para começar com tudo, pensem na seguinte questão. Será que alguma coisa pode dar super certo, lotar espaços, gerar aquele resultado rápido e lá no fundo tá completamente errada diante de Deus? Pois é, será que o tal do sucesso visível e imediato é sempre um carimbo de aprovação divina? É exatamente esse nó que a gente vai desatar agora. O nosso roteiro para esta aula é bem direto. Passaremos pela ilusão do sucesso, depois os mercadores da palavra, a falácia do pragmatismo, o evangelho falsificado, o antídoto do sofrimento e, para fechar, a fidelidade até o fim. Bora lá? Ponto 1. A ilusão do sucesso, onde a gente coloca a eficiência de frente com a verdade. A gente vive num mundo que literalmente idolatra a eficiência, não é verdade? Mas para entender como isso afeta a igreja, precisamos definir o pragmatismo. Basicamente, é uma ideia lá do final do século XIX que diz o seguinte: se traz resultado prático, se tem utilidade imediata, então é válido. É aquela velha lógica do se funciona, tá valendo. No mundo dos negócios, isso faz todo o sentido do mundo. Mas, e quando a gente importa esse conceito para a fé cristã? É aí que a coisa complica. Porque, de repente, o foco não é mais ser fiel à Bíblia, mas sim fazer o que agrada a multidão ou dá menos trabalho. A santidade acaba sendo substituída, bem de mansinho, pela simples utilidade. Avançando para o ponto 2, mercadores da palavra. Vamos entender a crise lá em Corinto. E se alguém acha que essa pressão por resultado é coisa recente, tá muito enganado. O apóstolo Paulo viveu uma crise ministerial pesadíssima em Corinto. Pensa num cenário tenso. Ele teve que fazer uma visita extremamente dolorosa, enviou uma carta daquelas bem severas e passou por uma angústia terrível em Troade. Tudo por falta de notícias. Aí, quando ele finalmente chega na Macedônia, recebe informações que trazem um alívio enorme, a narrativa dele muda do nada, de um desespero angustiante para um hino maravilhoso de triunfo. E é bem no meio desse hino de vitória que a gente esbarra nessa declaração fortíssima de 2 Coríntios 2,17. Ele diz: porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Essa frase é uma crítica direta, um verdadeiro soco no estômago dos líderes da época que tentavam transformar a mensagem da cruz num produto altamente rentável. Aqui entra um detalhe sensacional do texto grego original. A palavra que Paulo usa para mercadejando é kapeleontes. No Império Antigo, esse termo era usado para descrever aqueles comerciantes de rua, os donos de taberna meio desonestos que adulteravam o que vendiam. Sabe aquela história de colocar água no vinho para render mais e aumentar o lucro? Era exatamente isso. Paulo pega essa imagem para denunciar o perigo gigantesco de pegar o evangelho puro e dar aquela diluída, sabe? Tirar o peso do pecado, amenizar as exigências divinas, só para deixar a mensagem mais palatável e garantir a popularidade. E para bater de frente com esse mercado paralelo da fé, o apóstolo levanta uma verdadeira muralha. Ele estabelece 3 critérios rigorosos de integridade. Primeiro, falar com sinceridade, o que no original aponta por uma pureza testada à luz do sol, cristalina. Segundo, falar da parte de Deus e diante de Deus, ou seja, ter a clareza de que quem avalia o trabalho não é a multidão que aplaude, mas o próprio Criador. E terceiro, falar em Cristo, mantendo a essência totalmente inegociável. A transparência tinha que ser absoluta. O que nos traz ao ponto 3, a falácia do pragmatismo e o grande perigo de achar que os fins justificam os meios. Dá pra ver um contraste gigantesco aqui. De um lado temos a mentalidade pragmática moderna, uma obsessão louca por métricas, onde a mensagem é o tempo todo adaptada, suavizada, higienizada, tudo para atrair as massas e evitar qualquer tipo de atrito. É quase um medo de ofender. Do outro lado, temos a fidelidade apostólica, que é basicamente a recusa absoluta de reescrever o recado de Deus. É preferir preservar o escândalo e a ofensa da cruz, mesmo que isso custe seguidores. É integridade vencendo o marketing. Ponto 4. O evangelho falsificado. Como a manipulação acontece na prática. E a gente volta aos originais porque a clareza lá é chocante. Em 2 Coríntios 4, versículo 2, Paulo usa 2 palavras bem pesadas. A primeira é panorgia,
que descreve uma astúcia manipuladora, a mesma da serpente lá no Éden. A segunda é dolontes, que significa falsificar, colocar uma isca, adulterar a palavra de propósito. Pessoal, quando a gente mistura a mensagem sagrada com filosofias humanas só para deixá-la mais confortável socialmente, a gente arranca fora todo o poder espiritual dela. É muito triste ver isso acontecendo hoje, especialmente no cenário religioso aqui no Brasil. O púlpito, muitas vezes, vira um mero palco de motivação. Existe um abismo entre o evangelho psicologizado, que é cheio daquele jargão de coaching, de destravar potencial e autoajuda, e o evangelho bíblico puro. O evangelho bíblico insiste em lidar com a realidade incômoda do pecado, com a urgência do arrependimento e com a redenção através da cruz. No primeiro modelo, as pessoas são tratadas como consumidores, em busca de sucesso. No segundo, como seres que precisam desesperadamente da graça. Puxando esse fio, a gente esbarra no perigo enorme da teologia da prosperidade. Ela pega a cruz, tira do centro e coloca no lugar promessas de um sucesso material ininterrupto. E o pior, distorce o conceito de sofrimento, dizendo que qualquer dor ou obstáculo é só falta de fé. Quando se prioriza o resultado imediato, a fé, que deveria ser um chamado de sacrifício e abnegação, vira só mais um produto empacotado na prateleira. Entrando agora no ponto 5, o antídoto do sofrimento. Como a gente entende o triunfo verdadeiro em Cristo? Prestem atenção nessa sacada teológica brilhante no termo grego triambeonte. No mundo greco-romano, a glória máxima era o triunfo, um desfile enorme onde o general vitorioso exibia as riquezas e os prisioneiros. Mas olha a inversão que Paulo faz. Ele usa essa imagem não para dizer, olha como eu sou o general invencível, mas para se colocar como prisioneiro, um cativo conquistado voluntariamente por Cristo. Isso mostra que o verdadeiro triunfo cristão frequentemente abraça a fraqueza, a perseguição e a rejeição como marcas da nossa união com o Senhor. E enquanto se marcha nesse cortejo triunfal, a nossa presença exala algo inevitável. Para aqueles que estão sendo salvos, a mensagem pura é salvação, é o aroma de vida. Mas, e aqui o negócio é muito sério, para quem está perecendo no próprio orgulho, essa mesma mensagem soa como completa loucura e condenação, vira aroma de morte. A conclusão é que o evangelho puro causa divisões. Ser rejeitado por uma audiência não significa que o ministério fracassou. Na verdade, pode ser a maior prova de que a verdade sem maquiagens foi pregada. A história bíblica escancara isso pra gente. Figuras formidáveis como Noé, que passou décadas construindo e pregando e não arrastou multidão nenhuma. Ou o profeta Jeremias, que foi completamente desprezado pela própria geração. E, sobretudo, o próprio Jesus Cristo. O ministério terreno dele terminou no que, aos olhos do mundo, parecia o maior fracasso público possível. Esses exemplos quebram em 1000 pedaços a ideia de que sucesso é sinônimo de grandes aglomerações. Ponto 6 e a nossa reta final, fidelidade até o fim. A importância de perseverar. A gente tem aqui um verdadeiro choque de doutrinas. Sob a ótica do pragmatismo, o que guia tudo é a experiência humana que dá certo. Já na base bíblica, o alicerce é puramente a palavra de Deus. O pragmatismo tenta o tempo todo agradar as pessoas como se fossem consumidores. A Escritura confronta essas mesmas pessoas como pecadores que precisam de reconciliação. No fim, o modelo pragmático faz da igreja um mercado super competitivo, enquanto o modelo bíblico consagra a igreja como um povo santo, separado. Com tudo isso posto, o caminho que a gente precisa trilhar exige escolhas corajosas. Significa jogar fora essas soluções superficiais de prateleira. Significa dar um belo não para estratégias de mercado aplicadas à fé. A verdadeira saída é abraçar a profundidade do discipulado a longo prazo, ter paciência e suportar os processos. Maturidade espiritual de verdade não tem como ser produzida numa linha de montagem industrial. E tudo isso deságua nessa promessa incrível lá de Apocalipse 2:10. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Isso enche o nosso coração de uma esperança eterna muito forte. É um lembrete de que aguentar firme a pressão e manter a fidelidade, e não buscar a fama ou os aplausos desta era, é a única coisa que os céus de fato buscam e irão recompensar. E para fechar essa nossa imersão de hoje, fica uma provocação
para ecoar na mente de cada um. A gente quer uma fé que simplesmente funciona e brilha sob os holofotes artificiais desse mundo, ou a gente busca do fundo da alma uma fé que fica de pé, sólida e verdadeira diante dos olhos do próprio Deus. É algo para se pensar com muito carinho. Agradeço demais por acompanhar essa aula até aqui e nos vemos no nosso próximo encontro. Muito obrigado por estar conosco em mais essa oportunidade. Te esperamos na próxima oportunidade. Ajude o nosso canal a alcançar mais vidas. Curta, comente e compartilhe este vídeo com mais alguém. Tchau, pessoal!